Então, pessoal, como eu estava falando, eu estava falando sobre o poder, dando continuidade, né, pessoal, aquele último vídeo, eu estava falando sobre o poder legislativo. Sua função principal é inovação na ordem jurídica, criando normas, e sua função atípica, por exemplo, é administrar. Quando o poder legislativo faz um concurso público, realiza um concurso público, quando ele licita, ok? Poder judiciário, função típica, exercer a jurisdição, ou seja, dizer o direito ao caso concreto, ok? Solucionar lides, essa é a sua função principal. Função atípica desse poder, também administrar, realizando concurso público, quando o poder judiciário licita para comprar veículos, comprar papel, ok, pessoal? Poder executivo, função típica, aplicar a lei, administrando a coisa pública. Sua função atípica, legislar, quando o presidente da República, por exemplo, edita uma medida provisória. Ok, pessoal? Então, todo poder exerce a sua função típica e atípica, um controlando o outro, não esquecer disso, né? Os poderes são harmônicos, independentes entre si, porém, um controla o outro, aquela teoria do checks and balance, ok? Uma expressão americana, onde cada poder exerce a supervisão do outro. Ok? Para quê? Para que essa característica? Por que dessa característica? Para não haver abuso. Ok? Forma de Estado, pessoal. Estado unitário. Só um centro de poder edita, emana, cria as normas jurídicas daquele território, daquele Estado. Ok? Por exemplo, no Uruguai, só há um centro de poder. Lá não temos estados, municípios como conhecemos aqui no Brasil. Só o poder central cria as normas jurídicas que terão eficácia, terão validade, vigência naquele país, ok? Já temos estados, diferentemente, o estado composto, que é o gênero, que engloba a federação e a confederação. Estado composto por quê, pessoal? Vários centros de poder existem naquele estado, ok? Brasil, por exemplo, estados, municípios, Distrito Federal, ok? Então, a premissa básica no estado composto é que vários centros de poder criam normas jurídicas, ok? Desse gênero, estado composto, vamos falar agora da primeira espécie, federação. Na federação temos diversos entes autônomos, não soberanos, pessoal, não soberanos, autônomos. O que significa isso? Eles não têm independência na ordem externa, ok? Eles têm autonomia na ordem interna para criar suas normas, suas constituições, se auto-administrarem, elegendo seus parlamentares, seus governantes, ok? É diferente de ter independência. Independência quem tem é o Estado brasileiro, República Federativa do Brasil. Independência na ordem externa, em relação aos outros estados, aos outros países, ok? E temos também a confederação. O que é a confederação? A confederação, na verdade, é um estado composto em que vários países se unem através de uma carta republicana única, mas todos têm independência. Não, entendeu? É diferente do Estado federado. No Estado confederado, há uma Constituição que submete todos esses países que são agregados, mas cada um mantém a sua independência, ok? Não autonomia, independência na ordem externa. Podemos dar exemplo da antiga União Soviética. A União Soviética era a reunião de vários países independentes em torno de uma só Constituição. Ok, pessoal? Então eles tinham independência externa em relação aos outros países. Tinham direito de secessão, ou seja, de saírem dessa confederação, o que não ocorre, por exemplo, numa federação. Numa federação não existe o direito de separação. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro não pode querer se separar do Estado brasileiro. É até um crime, né? Um crime capitulado na Lei 7.170, ok?
Só o ato de tentar é o único crime que só pune a tentativa, pessoal. Até é bom fazer um adendo aqui ao direito penal. Se perguntar para o senhor, qual o único crime que não se pune a forma consumada, só tentada? É este. Está lá no verbo do tipo tentar, eu esqueci agora o termo certo, separar-se do Estado Federado Brasileiro. Porque depois que ele se separou, já é um Estado independente, né? Não tem mais o que falar. Ok? Então pegamos aí as principais características do Estado unitário e Estado composto. Estado composto, gênero, que se subdivide em duas espécies, Estado federado e Estado confederado. Ok? Temos que ter a noção básica de que no Estado unitário só um ente emana todas as normas jurídicas daquele Estado, e no Estado composto, vários entes federativos emanam normas jurídicas. Ok, pessoal? Isso é o básico aí para numa questão de prova a gente não errar a questão, né, que é uma questão relativamente simples, ok? Formas de governo, pessoal. Podemos falar de república, podemos falar de monarquia, forma de governo, né, não é de Estado, ok? Forma de governo, república, pessoal. Características. Eletividade, ok? Os seus representantes são eleitos pelo povo. Tá? E também a característica da temporalidade, ok? É uma forma de Estado em que os representantes, os governantes, ficam um determinado prazo de tempo e após esse prazo são substituídos por outros. Característica base de uma república, diferente de uma monarquia, que se embasa na hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho o comando do Estado, e na vitaliciedade, ok? Ali não tem a característica do tempo. O poder só passará para o descendente daquele monarca quando este monarca vier a falecer. Característica da vitaliciedade, ok? E também, em regra, não submete a prestação de contas perante a sociedade, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. Ok, pessoal? Vamos falar agora sobre administração pública, ok? Podemos falar em administração pública em sentido amplo, ou em sentido amplo e em sentido estrito, né? Vamos dividir assim: administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, pessoal, a administração pública pode ser dividida em sentido subjetivo e em sentido objetivo, ok? Em sentido subjetivo, podemos classificar a administração pública nos órgãos governamentais que compõem esse Estado e também nos órgãos administrativos. E no sentido objetivo, é a função exercida por esse Estado, ok? Pela administração. Em sentido objetivo, temos a função política e a função administrativa. Recapitulando então, pessoal, porque às vezes fica um pouco confuso. A administração pública pode ser subdividida em sentido amplo e em sentido estrito. Vamos falar só agora sobre sentido amplo, como eu estava falando anteriormente. Só em sentido amplo. Ela se subdivide de novo em sentido subjetivo e objetivo. Sentido subjetivo engloba todos os órgãos governamentais que estão na Constituição e também os órgãos administrativos. E em sentido objetivo, engloba a função política e a função administrativa. Vamos ter em mente, pessoal, que sempre que nós falarmos em direito em sentido subjetivo, significa as pessoas que compõem aquele órgão. Em sentido objetivo é a função, ok? Vamos ter isso bem claro em mente. E a administração pública em sentido estrito também se subdivide em sentido subjetivo e objetivo. Em sentido subjetivo, pessoal, são os órgãos administrativos, os agentes que compõem aquela pessoa jurídica. E em sentido objetivo, é a função administrativa propriamente dita exercida pela administração pública, ok? Então é isso, pessoal. Vamos gravar esse conceito que cai bastante, tá? Direito administrativo, pessoal, conceito. A doutrina, ela se debate muito com o conceito de direito administrativo, tá? Várias
várias doutrinas, várias teorias foram criadas ao longo do tempo na tentativa de explicar o conceito de direito administrativo, ok? Mas podemos classificar por uma doutrina majoritária como o ramo do direito que engloba órgãos, agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. É uma atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens que utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Então, vamos resumir isso aí. É uma doutrina de Eli Lopes Meireles, que é a mais aceita, né? É a chamada critério do Poder Executivo. Vamos tentar resumir aqui, de uma forma mais clara. É o conjunto de órgãos, de agentes que integram a administração pública, exercendo de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado, ok, pessoal? Vamos ficar com essa teoria, com essa doutrina de Eli Lopes Meireles, foi um clássico, né? É um clássico, um grande doutrinador, que é o critério mais aceito, critério do Poder Executivo. Temos diversas outras teorias, critério do poder, critério teleológico, critério residual, critério do serviço público, mas esses aí não interessam agora no momento. Vamos nos ater ao que a doutrina majoritária e inclusive a jurisprudência dos tribunais superiores adotam, ok? Beleza, pessoal. Vamos falar agora sobre sistemas administrativos. O que significa isso? É a forma adotada pelo Estado para solucionar os litígios, ok? Como é que isso se dá na doutrina? Quais teorias são adotadas? Temos o sistema francês ou do contencioso administrativo, também chamado de dualidade de jurisdição. O Poder Judiciário nesse sistema, pessoal, não pode intervir nas funções administrativas. A própria administração resolve os seus conflitos, ok? Então, no sistema francês, nós temos duas formas do exercício da jurisdição. Quando envolver litígios administrativos, nós temos um tribunal administrativo, ou seja, o Conselho de Estado, que solucionará essa lide. Nas outras lides, nos outros conflitos sociais, aí sim o Poder Judiciário poderá exercer o seu poder, ok? E detalhe, no contencioso administrativo, a administração, naqueles temas que envolvem a administração pública, tem a última palavra. O Poder Judiciário não pode rever. Já no sistema administrativo inglês ou de jurisdição única, que é o sistema adotado no Brasil, o Poder Judiciário dá a última palavra sempre, não interessando o tema, se é tema administrativo, se é tema ligado a direito civil, penal. Sempre o Poder Judiciário exercerá a última palavra. Artigo 5º da Constituição, inciso 35. Nenhuma lei poderá afastar do Poder Judiciário a apreciação daquele litígio ali. Ok, pessoal? Beleza. Regime jurídico administrativo, pessoal. Regime jurídico administrativo significa o conjunto de regras e princípios que o Estado utilizará para embasar a sua atuação administrativa, ok? Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande doutrinador, também um clássico, ele traz dois princípios, são vários, mas ele traz dois princípios que ele chama das pedras de toque dos princípios adotados pelo direito administrativo. Quais são? Princípio da supremacia do interesse público e princípio da indisponibilidade do interesse público. Ok? Esse doutrinador fala que desses dois princípios derivam todos os demais, que a gente vai ver no próximo vídeo. Princípio da supremacia do interesse público. O cidadão, quando há um conflito de interesse privado com interesse social, deve prevalecer esse interesse da sociedade. Ok? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vou dar um exemplo.
O cidadão ele tem um terreno e quer construir um prédio de 20 andares. A administração pública municipal diz que ali faz uma limitação administrativa, dizendo que naquele local só pode haver prédio até 4 andares. Mesmo esse particular sendo proprietário do bem, ele não poderá construir um prédio de 20 andares. Por quê? O princípio da supremacia do interesse público prevalece sobre esse interesse particular desse proprietário desse terreno. Ok? Ah, mas por que a prefeitura limitou, o poder público municipal limitou o tamanho? Vou dar um exemplo. De repente tem uma área litorânea, um prédio muito alto vai impedir os ventos de circularem naquela localidade, vai ofuscar a vista de outras pessoas, enfim, vários motivos, poluição, calor, prédios muito altos, vários prédios, como tem Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aquilo ali acaba criando um sistema que afeta o sistema ambiental local ali. Enfim, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E o segundo princípio é a indisponibilidade desse interesse público, que significa que o administrador não pode dispor desse interesse, pois o direito não é do administrador, e sim da sociedade. Ok? Nesse mesmo exemplo, não poderia o prefeito, por ser amigo deste proprietário deste terreno, falar: ah, não, você é meu amigo, aqui eu deixo você construir acima de 4 andares, pode construir um prédio de 20 que você quer. Não pode, porque o direito não é do prefeito, não é do Estado, e sim da sociedade. Ok, pessoal? E é isso, pessoal. Então, nesses primeiros 2 vídeos, elencamos aí os primeiros pontos iniciais da matéria. Em breve, colocarei outros vídeos. Pretendo fazer uns 2 vídeos semanais. Tem muitas atribuições, como eu falei, sou delegado, várias operações em curso, milhares de inquéritos a serem trabalhados, mas dou aula também em cursinho. Então, pretendo fazer, em média, uns 2 vídeos por semana, mas com certeza, em breve espaço de tempo, terão todos os vídeos serão colocados à disposição dos senhores no YouTube, com toda a matéria de direito administrativo trabalhada, ok, pessoal? Trarei também casos práticos que acontecem no meu cotidiano, dando uma pincelada aí em direito penal, processo penal, que eu sei que os senhores adoram, né? Quem não gosta de direito penal, processo penal? Beleza, pessoal? Então, até breve. Comuniquem aí seus amigos para me seguirem lá no canal. E aquele ditado que eu falei lá, aquela expressãozinha que eu falei lá no início do vídeo, do primeiro bloco lá: sem dor não há vitória. Se não trabalhar forte, se não tiver persistência, planejamento, não conseguirá êxito em nenhum ramo da vida. Ok, pessoal? Vamos trabalhar forte, que com isso o resultado virá. Beleza? Um abraço e até a próxima.